Seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida. Que a presença do nosso Deus guarde, proteja e faça prosperar a vida de cada pessoa a quem você ama. Esteja com você no seu trabalho e em tudo que você fizer. Seja abençoado pelo nosso Deus, em um nome de Jesus. Você ainda não é inscrito? Se inscreve. Você ainda não ativou o sino? Ativa e vamos continuar o nosso estudo em um nome de Jesus. Nós estamos falando sobre qual a religião certa. E hoje eu vou falar sobre um tema muito difícil, né? Tem pessoas que se encontram com outras na rua e perguntam: você é de que igreja? Aí quem ouve responde, diz assim: olha, eu sou da Universal, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista. Um abraço aos irmãos das igrejas mencionadas, tá? Não estou aqui falando mal, nem sendo contra, porque aí eu seria Satanás. Quem persegue a obra de Deus é o diabo, tá? Então não estou falando mal, nem perseguindo nem a Igreja Universal, nem a Igreja Assembleia, nem a Igreja Batista, nem qualquer outra igreja. Eu mencionei o nome dessas três, poderia mencionar outras, mas porque são conhecidíssimas. Talvez seja difícil, quase que impossível, alguém não ter ouvido falar dessas igrejas. Então, vamos ao estudo. Então, muitas vezes a pessoa pergunta: você é de que igreja? Já está errado. Você não pergunta a que igreja a pessoa pertence. Você pergunta em que igreja a pessoa congrega, meu irmão ou minha irmã, se essa é a sua fé a respeito daquele com quem você conversa, tá? Também não vamos ser hipócritas. Então, meu irmão e minha irmã, você congrega em qual igreja? Então aí o irmão, a irmã vai dizer: eu congrego na Igreja Universal, como eu falei, ou Assembleia, ou Batista, tá? Então a pessoa vai dizer que igreja ela congrega. Mas infelizmente não é isso que acontece. E não é porque as pessoas não sabem falar. É porque as pessoas expressam exatamente o que vivem. Muitas pessoas, e eu não estou fechado nos irmãos das igrejas que eu mencionei o nome. É só, quando eu mencionei o nome, é para você entender, porque eu falei de igrejas conhecidíssimas, tá? Mas isso acontece com toda a igreja evangélica. Isso acontece com toda. Eu não conheço uma denominação que eu já vi irmãos, inclusive onde eu congrego, de dizer, e olha que onde eu congrego, nós batemos na tecla, eu em especial, bati muito na tecla que a pessoa não pertence à igreja, a pessoa pertence a Cristo Jesus. Mas ainda assim tem aquele que pergunta de que igreja você é e tem aquele que responde: eu sou da igreja A, B ou C. Por conta disso, eu tenho uma mensagem para você hoje. Pega a sua Bíblia e abre na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Do verso 1 em diante, lemos: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Por que carnais? Na mensagem passada, quem perdeu a primeira mensagem vai acompanhar, eu falava que as pessoas estão muito preocupadas com aquele círculo fechado. Eu sou da igreja tal. E muitas vezes, por pertencer a uma igreja forte, e eu dei o nome de 3 igrejas fortes, tá?
pelo menos em número de pessoas, condição financeira, ter um trabalho conhecido no Brasil e fora do Brasil. Então, e muitas vezes, por pertencer a igrejas fortes, se coloca em condição superior ao outro irmão. E olha, não é isso, não é onde você congrega que vai levar você a Deus. Onde você congrega é importante na seguinte questão: onde você congrega tem pastor? Vantagem para você. Onde você congrega tem pregação exclusiva do Evangelho? Vantagem para você. Onde você congrega não tem pastor, só tem pregador, é uma desvantagem. Mas se você souber aproveitar o pregador, então você vai se dar de bem. Na sua igreja, o pregador ou o pastor, ele não prega apenas a palavra de Deus, ele tenta mostrar um pouco da experiência mundana dele. Então agora você está no prejuízo, porque a luz e as trevas não se misturam. Quem é carnal não fala de coisas espirituais, ainda que conheça da palavra de Deus. Então, olha o que eu estou colocando para você aqui. Paulo reuniu os irmãos e disse: eu não converso com vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais. Vai ter irmãos que vai ter medo que irmãos da sua igreja ouça a minha mensagem? Vai. Por quê? Porque eu estou pregando para abrir os olhos. Não só eu, como tem muito pregador do evangelho aí que está pregando para as pessoas abrir os olhos. Então Paulo disse, olha lá o verso 1, para não ficar comprido o nosso vídeo de hoje. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, como pessoas que estão chegando no evangelho agora, e muitas vezes a gente que está velha na igreja, mas não tem conhecimento de Deus. Verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. O que é que acontece? Eu sei que eu preguei, eu tive pregações duras aqui no nosso canal, que eu perdi pessoas. Por que eu perdi pessoas? Porque essas pessoas não estavam preparadas para ouvir certas verdades. Acredite, tem pessoas que preferem ouvir mentira, mesmo que isso mate elas, mas não quer ouvir a verdade. Será que você nunca ouviu a expressão, eu quebro minha cara, mas não dou meu braço a torcer? Você nunca ouviu essa expressão? Porque eu já ouvi muito. E Paulo estava falando sobre isso. Tem pessoas que dentro da igreja, tem pessoas que com título de crente não suportam ouvir a verdade. Aí vem o verso 3. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens, porque a briga é baseada por causa do ciúme. Não confunda, se eu ver você no erro, eu não vou ser seu cúmplice, eu vou condenar as coisas erradas. Mas não era isso que estava acontecendo. As pessoas dentro da igreja, elas não estavam condenando as coisas erradas, elas estavam praticando as coisas erradas e tomando partido. O verso 4, Paulo aí é que se torna claro. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo aos homens? Sabe, você pode ouvir pregações de vários pregadores e se identificar melhor com a pregação do pregador A, B ou C. Eu sempre ouvi de pessoas, eu gosto muito das pregações do pastor fulano de tal, e eu sempre apoiei. Eu tenho pregadores, eu não vou mencionar o nome deles agora, mas eu tenho pregadores conhecidíssimos que eu gosto de ouvir pregações, eu gosto de ouvir, tá? Então, tem pessoas que têm pregadores que
ouve, que entende melhor a palavra de Deus, que tem uma compreensão mais tranquila do que diz o Evangelho, tá? E confundem você gostar do jeito daquele pregador trabalhar com você achar que pertence a ele. Aí eu vou para os exemplos que eu dei no início. Eu dei exemplo no início da Igreja Universal, Assembleia Batista. Tem pessoas que congregam na Igreja Universal, porque gosta, se identifica com o trabalho da Igreja Universal. Amém, graças a Deus. Tem pessoas que trabalham ou que congregam na Igreja Assembleia, se identificam com o trabalho da Igreja Assembleia de Deus. Amém, graças a Deus. Tem pessoas que já congregam na Igreja Batista, se identificam com o trabalho da Igreja Batista. Amém, graças a Deus. O que não pode acontecer é quem congrega na Igreja Universal achar que quem congrega na Assembleia não é de Deus. Ou quem congrega na Batista achar que quem congrega na Universal não é de Deus. Quando você parte para esse princípio, você parte para um julgamento infeliz, porque você está tomando partido de uma coisa que você não deveria fazer. O irmão gosta da pregação do apóstolo Paulo, muito bom. O outro irmão gosta da pregação do apóstolo Apolo, muito bom. O que ele não pode achar é que ele pode tomar partido ou pertencer a Paulo ou a Apolo. Continua. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crentes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, a Igreja Universal faz o trabalho dela conforme o Espírito de Deus concedeu ao líder espiritual da Igreja Universal. O mesmo acontece com o líder espiritual da Igreja Assembleia e o mesmo acontece com o líder espiritual da Igreja Batista. Vai acontecer segundo o que o Senhor concedeu. E se eles não seguirem o que Deus mandou, Deus vai cobrar de cada um deles. O mesmo acontece com as igrejas menores. A igreja que talvez alguns de nós congrega, seja talvez igreja menor, o mesmo acontece. Se não seguir a orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai cobrar. A igreja vai esvaziar, a igreja vai ficar fria, o irmão dentro da igreja não vai ser abençoado, o escândalo vai vir, porque as pessoas dentro da igreja vão cair em pecado, tá? Então a cobrança de Deus, ela vem. Então volta aí, ó. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Perdão. Quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Então não importa a placa da igreja, seja ela qual for, da maior a menor, da forte a mais fraquinha, se está pregando a palavra de Deus, se está conduzindo a alma a Cristo Jesus, a igreja, independente da placa, é uma só, porque a igreja de Cristo é você, tá? A igreja de Cristo é você, a igreja de Cristo sou eu. Então continua, ó. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, tá? Não estamos fazendo a nossa obra, não estamos fazendo o nosso trabalho. Pastor que está fazendo trabalho para si próprio não vai durar muito tempo na obra de Deus. Pode durar fazendo o que ele está fazendo, mas não como servo de Deus. Não dura muito tempo. Você quer tirar vantagem da igreja? Você quer sair de boa usando o nome de Cristo? Você é um falso profeta e está se escondendo atrás da Bíblia, atrás da igreja? Você vai pagar seu preço. É Bíblia.
tá? O que não pode acontecer é que os pequeninos, que está no meio de tudo isso, que está vendo todo esse escândalo, que está vendo essas coisas, não pode querer condenar a Deus, nem a obra de Deus como todo, por causa de falsos, de mentirosos, que está aparecendo no meio da obra de Deus. E eu vou reforçar, não importa a placa da igreja. Está aqui, verso 9: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então eu trabalho para que você tenha fruto na presença de Deus. Você é a lavoura de Deus, eu sou cooperador. Eu e qualquer outro irmão, pastor que coopera, que prega o evangelho, tá? Que faz exatamente esse trabalho que eu estou fazendo de pregação do evangelho, está cooperando para que a sua vida seja uma bênção, tá? Você entendeu isso aqui? Então, se você é crente, se você congrega em alguma igreja e alguém perguntar de que igreja você é, você responde: eu sou de Cristo. Agora eu congrego na igreja tal, com o pastor fulano de tal, mas você pertence a Cristo Jesus, tá? Porque que Deus nunca permita, se o pastor da sua igreja cair, você continua de pé. Se a sua igreja cair, você continua de pé. Mas se você pertence à igreja, o pastor de sua igreja cair, meu amigo, você cai junto com ele, tá bom? Então, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Senhor nosso Deus e eterno Pai, glorificado é o Teu nome nas maiores alturas. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia do Teu povo. Tende misericórdia da Tua igreja, daqueles que têm ouvido a Tua palavra, daqueles que têm seguido os passos do Senhor, daqueles que verdadeiramente querem ser novas criaturas, daqueles que têm se tornado nova criatura. Meu Deus amado e meu Pai, eu quero Te pedir, vem, Senhor, nos mostrar o caminho bom, o caminho excelente, o caminho segundo a Tua vontade. Vem nos mostrar o caminho segundo a vontade de Deus. Meu Senhor e meu Rei, eu Te peço pela família de cada uma dessas pessoas. Esse que ora comigo, que é fiel ao Senhor. Esse que ora comigo, que é membro do corpo de Cristo. Independente, meu Deus, da igreja qual ele congrega. Meu Deus, eu não estou aqui para levar o mérito da bênção. Eu estou aqui para cumprir o meu papel. Eu estou aqui para ser servo. Mas essa pessoa que ora comigo, não porque pertence a mim, mas porque pertence ao Senhor, crê na minha oração como Teu servo, eu Te peço, abençoa a vida desta pessoa, prospera a obra das mãos dessa pessoa, tira, meu Deus, o espírito da dúvida e da rebeldia, para que essas pessoas possam andar nos Teus caminhos, para que essas pessoas possam Te seguir de fato e de verdade. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu Te peço, Senhor, faz da vida do Teu povo uma bênção. Lembra da família deles. O Senhor disse: por causa de Ti será salvo tu e a tua casa. Lembra da família deles. Salve esse lar. Tende misericórdia e compaixão daquele que está sofrendo. Tende misericórdia e compaixão do doente. Meu Deus amado, lembra, Senhor, de cada um deles para honrá-los e abençoá-los. Eu Te peço, em nome de Jesus, segundo a fé, a esperança que eu tenho, e cada uma dessas pessoas que orem em concordância comigo, tem para com o Senhor, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga: eu recebo as bênçãos de Deus
na minha vida e na minha família, porque eu pertenço a Cristo Jesus, o meu Salvador. Digam graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe você e abençoe a sua casa. Você tem visto pessoas com dificuldade, sofrendo na igreja, decepção, vergonha, com dúvida? Passa a mensagem de ontem, passa a mensagem de hoje para essa pessoa. Não manda só o link, não. Diga a essa pessoa, você tem que ouvir essa mensagem até o final para que Deus te abençoe, tá? Eu sou o pastor Alexandre Marques, pregador do Evangelho, e eu encerro mais uma mensagem diária para o canal Comentando a Bíblia, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.